Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 3 de abril de 2025, 3 de 4 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Surrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama este canal aí para quem gosta de astrologia ou para quem que vocês acharem que o que eu posto aqui pode ser útil, colaborar, somar com a vida deles. Por favor, mais uma vez eu peço, esparrama este canal aí. Beleza? Hoje, ainda na semana da lua nova, da lunação de Áries, do dia 29/3, com eclipse solar, a lua em Gêmeos, ainda fazendo uma conjunção com Júpiter em Gêmeos, e essa lua fazendo quadratura com Mercúrio e Vênus retrógrados em Peixes e fazendo quadratura também com Saturno em Peixes. Então, lua nova, lua de semear, lua de plantar e lua de introspecção, né? E essa lua nova, como eu acabei de falar, com eclipse solar em Áries. Então, quer dizer, de novo, desde ontem, é uma lua de semear e plantar comunicações, falas, escutas, ler, escrever, ir e vir, e também a introspecção consigo mesmo, consigo mesma, de uma comunicação com a própria pessoa. Então, na introspecção, a pessoa volta, vai para o seu interno e desenvolve com ela mesma essa força e essa energia e vibração dessa lua nova em Gêmeos. E com ainda ontem e hoje ainda com essa conjunção com Júpiter em Gêmeos, então a capacidade de expandir e de expansão para o interno dessa comunicação consigo mesma, consigo mesmo, é muito forte, é muito intensa. Conjunção é desafio por conta dessa intensidade das conjunções que acontecem. No caso aqui, a Lua e Júpiter em Gêmeos. Lá em Peixes, lá, por exemplo, está acontecendo essa conjunção de Mercúrio retrógrado em Peixes, Vênus retrógrado em Peixes e Saturno em Peixes. Então, também uma conjunção muito forte, muito intensa. E aí, no caso, olha, Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem também. Então, aqui está fazendo uma quadratura dessa Lua com Mercúrio, que é o regente de Gêmeos. E esse Mercúrio está retrógrado. Retrogradação é rever, reavaliar, refazer o caminho, o entendimento, a leitura, ou para saber se está tudo ok, ou para ver se precisa refazer alguma coisa. Então, no rever, olhou lá, não, está tudo certo, beleza. No que reviu, não está certo, vamos refazer. Vamos refazer, percebe? Vamos reavaliar essa história. E aqui, nesse caso de Mercúrio na regência com Gêmeos, rever e reavaliar, ou talvez refazer, o que foi dito, o que foi falado, o que foi lido, o que foi escrito, o que foi escutado, o que precisa ser dito, entende? Então, rever e refazer nesse sentido. Nessa condição de Mercúrio regente de Virgem, a organização, a análise e o observar disso tudo, certo? Nessa quadratura ali, e é um desafio isso. Então, quer dizer, de repente a pessoa vai se sentir em dificuldade, vai achar que é difícil rever e reavaliar e refazer isso. Pois é um desafio, é uma quadratura e é um desafio de aprendizado. Quer dizer, é interessante a pessoa dar conta de encarar esse desafio, né? Nessa quadratura ali com Vênus retrógrado em Peixes, então ali está pedindo para rever e reavaliar, já que Vênus está retrógrado,
o que foi dito, o que foi falado nas comunicações, nas relações, ou talvez em alguma relação de compra, de venda, de comércio, de dinheiro, porque Gêmeos é comércio e Vênus na regência com Touro são os valores, a economia, a pataca, o dinheiro, entende? O lado econômico da história. E na relação de Vênus na regência com Libra, o que foi dito, o que foi falado nas relações, nos relacionamentos, nos relacionar-se, quadratura. E, de novo, precisa rever e reavaliar. Precisa no sentido de que é um desafio, encarar esse desafio é interessante, porque no que encara esse desafio vai estar desenvolvendo a cura com relação a esse desafio. E ali na quadratura com Saturno, né, de observar o que foi dito, o que foi falado, ou o que precisa ser dito, falado, escutado, lido, escrito, com paciência, com respeito, com maturidade, com limites, entende? Mas também com muita responsabilidade. E todos esses três aí, Mercúrio, Vênus, Saturno em Peixes, com relação aos assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, da humildade, da fé, da compaixão, entende? Do subconsciente, do que não está sendo verdadeiro, do que está sendo falso, do que está sendo ilusório, do que está sendo muito fantasioso, entende? Do que está sendo muito falso ou falsificado, enganoso, enganando, enganado, entende? A falsidade, e aí está buscando para enxergar e observar, ver, olhar a realidade. Sair do mundo das fantasias, das ilusões, dos devaneios, dos delírios. Fantasia ali, no caso ali dos parques de diversões temáticos, a Disney, por exemplo. E a ilusão é a pessoa estar enxergando ali coisa que não existe, esperando coisa que não existe, não olha para a vida de uma maneira realista, observando o real, a realidade. Porque peixes têm essa capacidade de iludir, de fantasiar, de falsificar, de criar uma névoa que embaça a possibilidade da pessoa enxergar a realidade na vida dela, entende? Mas também tem a capacidade de dar condições de colaborar da pessoa enxergar a realidade total da vida dela. Inclusive, consegue ter uma relação com o mundo invisível do espírito, da espiritualidade, da mediunidade, entende? Da sensibilidade mais pura possível, entende? A coisa assim mais delicada, ali, mais sutil, consegue dar condições de perceber essa realidade aí também. Então a pessoa, agora o desafio dela é dar conta de, em comunicando, em escutando, em falando, em lendo, em escrevendo, em movimentando nos caminhos curtos, por exemplo, uma rua que liga a outra é de Gêmeos, está fazendo uma comunicação. Uma rua liga a outra, que liga a outra, que liga a outra, que anda no bairro, que anda na cidade, e por aí vai andando aí no mundo. Nessas pequenas vias, que são as ruas, entende? Então, quer dizer, enxergar a realidade aí, não ficar nas ilusões, não ficar nos devaneios, nos delírios, não. Percebe? Se a pessoa gosta de caminhar muito para o lado de se relacionar com álcool, com alucinógenos, com enteógenos, entender a realidade dessas histórias. Entende? Não é porque os enteógenos aí estão sendo distribuídos aí e vivenciados e vividos muitas vezes em centros considerados centros religiosos, entende? Muitos dizem que são e não são, alguns realmente buscam esse estudo, esse entendimento, essa leitura de Gêmeos, de uma maneira assim espiritualizada, de uma maneira de desenvolver esse entendimento da alma, do espírito, da espiritualidade. Mas muitos, e aí pode-se entender talvez a grande maioria, são igual as
A maioria das instituições religiosas, Júpiter tem a ver com as instituições religiosas, é tudo falcatrua, é tudo malandragem. Entende? Então as pessoas aí muitas vezes estão buscando os enteógenos aí, marcando na caderneta aí, onde que vai ter semana que vem, uma vez, duas vezes, porque virou vício. O enteógeno vicia? Não, não estou falando que o enteógeno vicia. Mas a pessoa se viciou em ficar bebendo enteógeno por conta daquele despertar ou daquele movimento que provoca no físico, no mental, no emocional, no espiritual dela. Ela se viciou nisso. E ali é um caminho que pode ser de despertar, não de viciar. Quando virou vício, virou problema, porque vira dependência, vira bengala. Porque, na real, esse caminho de despertar não precisa de nada disso, de nenhum álcool, de nenhum alucinógeno, de nenhum enteógeno. Precisa de meditação, precisa de centrar, precisa de olhar a realidade. No que a pessoa vive a realidade, olha a realidade do cotidiano, a realidade da vida própria dela, inclusive, de uma maneira clara, com os olhos abertos, de uma maneira bem sensível, com o seu espiritual, com o seu emocional, com a sua espiritualidade, ela pode estar, com certeza, trilhando o caminho do despertar e da iluminação. Não precisa de nenhum alucinógeno, não precisa de nenhum álcool, não precisa de nenhum enteógeno. Não precisa. Agora, isso aí é bacana para a pessoa perceber, através disso, que existe um outro espaço, um outro lugar, um outro momento, mas não precisa disso. Se ela buscar realmente, ela vai perceber que não precisa disso. A relação dela com a natureza, com o natural e com a realidade da vida leva ela a esse encontro de despertar, de se autoliminar, autoentender, autocompreender, autodespertar, sem nada disso. Com certeza é possível. Tanto é que os grandes avatares, os grandes líderes, os grandes professores e mestres não precisaram desse caminho. Então, próprio Jesus falou, vós sois deuses. Se ele está falando isso, ele está falando, olha, você é como eu. Você pode despertar todo esse poder, toda essa potência, toda essa potencialidade que tem em você por você mesmo. E o caminho que eles já ensinaram, as palavras, os entendimentos, é o caminho para isso. Não precisa de nenhum álcool, nenhum alucinógeno, nenhum enteógeno. Beleza? Então, essas são as informações para o dia de hoje. Se você quiser saber mais, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra, ou nas descrições tem o meu zap, você manda uma mensagem de texto para a gente combinar uma conversa e eu explicar como é o meu atendimento, para fazer o seu mapa e fazer a leitura do seu mapa. Fazer a leitura do seu mapa de astrologia pessoal, astrologia empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial. Tudo isso pode ser desenvolvido através desse conhecimento milenar, lindo, maravilhoso e eterno, que é a astrologia. Beleza? Muitos outros entendimentos, estudos, podem ser desenvolvidos em vários assuntos, em várias situações, aqui, através desse conhecimento milenar que é a astrologia. Beleza? Mais uma vez, muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Fique em paz. Valeu. Até mais.